Olá, o meu nome é Beatriz. E o meu é Inês. Estás a ouvir Em Pessoa, um podcast do TEDx Lisboa que explora ideias e perspectivas dos seus convidados. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando e onde nos estão a ouvir. Hoje temos connosco o Tiago Grade, ou Rizumic, um artista cheio de valências. É músico, dançarino, ator e beatboxer. Foi nosso orador na primeira edição do TEDx Lisboa e meteu toda a aula magna a cantar e a fazer sons com ele. Bem, Tiago, nós fomos ver a tua TEDx Talk e nós hoje decidimos, nós próprios, adotar um registro um pouco diferente. Ok. Porque tu falaste muito da importância da espontaneidade e nós costumamos tentar ter um fio condutor bem definido para cada episódio. Deixamos as coisas muito bem estruturadas antes de iniciarmos e seguimos muito quase por um guião durante cada episódio. Para o teu decidimos não fazer isso de todo. Espetáculo. E como é que vocês se sentem em relação a isso? Olha, eu confesso-te, Com mais ansiedade, mais nervosas? Para mim é realmente desafiante, porque eu sou uma pessoa que gosta mesmo de ter as coisas... Pois, eu estou no espectro oposto. Para mim é estressante quando tenho de planear alguma coisa e quando tenho de performar com um guião. Que foi o caso do TEDx, precisamente. Por isso é que esta ligação é interessante, esta ponte entre mim e vocês, que foi o evento propriamente dito, para mim foi uma das coisas mais desafiantes dos últimos tempos, porque precisamente por causa disso, porque tinha aquela estrutura, porque tinha aquele acompanhamento ao qual deveria obedecer, supostamente. Se bem que eu, entretanto, fui a um TEDx em Nova Iorque, agora enquanto lá estive, e houve lá uma pessoa que é amigo meu, por acaso, um músico, que falou sobre improvisação e que deitou o guião todo. Ele disse, eu tinha uma coisa planeada para falar com vocês, mas vou falar do coração e vou-vos dizer aquilo que eu acho. E falou, simplesmente, sem texto. E eu disse, porquê que eu não fiz aquilo? Eu estava no público a olhar e assim, era aquilo que eu queria ter feito, mas não fiz. Mas é interessante porque acabei por me desafiar a mim mesmo também nesse sentido. Seguir com o plano para ver como é que eu me sentia e realmente apercebi-me que não me sinto muito bem com esta situação e que sinto-me mesmo muito bem no lado completamente oposto do espectro, que é a improvisação total. Mas qual é a sensação que tu tens dentro de ti quando te obrigam a estruturar as coisas? A sensação que tenho é que tenho de obedecer a uma coisa que está definida. E se eu não fizer as coisas como estão definidas, vou ficar de alguma maneira aquém. O problema aqui relaciona-se com o conceito da expectativa, que eu acho que é um problema na vida de muitas pessoas. Quando nós temos expectativas em relação às coisas que fazemos, aos encontros que temos, às reuniões, ao trabalho, quando criamos as expectativas estamos a meter as histórias numa caixa. E quando as coisas não correspondem ou quando não acontecem exatamente dessa maneira, o que é muito provável porque a vida nos traz sempre surpresas e imprevisibilidades, nós ficamos desiludidos. Mas só ficamos desiludidos quando temos expectativas. Quando não temos expectativas e estamos abertos a qualquer coisa que possa vir na nossa direção, trabalhamos com aquilo que vem. E estamos sempre atentos. Há uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é o keeping you on your toes, que é deixa-te em pontinhas dos pés. Significa que estás sempre preparado para o que der e vier. E eu gosto disso. E acho que no fundo a improvisação e a espontaneidade nesse sentido, que também foi aquilo que eu falei no evento, são as áreas que nos ligam mais diretamente a esse fator da presença no momento. De conseguir estar presente no momento, estar atento ao que nos rodeia, ao ambiente que nos rodeia, à nossa energia, à energia das pessoas que estão ao nosso redor. E tudo isso faz com que sejamos um pouco mais autênticos e genuínos. Sem grandes filtros, sem grandes máscaras. Mas tu sentiste que não ficaste satisfeito com o resultado final? Senti que não fiquei satisfeito. Mas achas que não correspondeste às expectativas das pessoas ou não correspondeste às tuas próprias? Às minhas. E nós somos o nosso principal inimigo. E apesar dos poucos amigos que eu lá tive, as pessoas que me conheciam no evento gostaram daquilo que eu fiz e disseram que eu estive bem, mas eu tenho esta relação comigo mesmo que eu tento mudar, é um trabalho constante e é uma coisa que eu vou tentando trabalhar ao longo do tempo, de aceitar as coisas, porque elas já estão no passado, já não vamos mudar nada. E aprender com a experiência, estar sempre a aprender, estar sempre curioso e atento e aprender com a experiência. Mas como é que tu te consegues, sei lá, sem preparação, como é que tu consegues ver se te saíste bem? Quando és espontâneo e quando estás mais no teu... Sentes, sabes. Isso é verdade, por acaso, ele tem razão. Mas eu gosto de me ligar à intuição. Portanto, é uma coisa que tu sabes quando estás em improvisação, porque no fundo, qualquer que seja o resultado da improvisação,
acaba por ser o resultado da vida no geral. Há dias em que estamos melhor, há dias em que não estamos tão bem, há dias em que nos sentimos um bocado mais em cima, mais abertos, mais extrovertidos, mais livres, mais expressivos. E há outros dias em que estamos mais limitados pelos nossos pensamentos, pelas experiências, pelas coisas que nos acontecem, por coisas que nos dizem, por factos e eventos e... nem que seja o clima, por exemplo. Há pessoas que se sentem um bocado mais negativas quando o céu está cinzento ou quando chove, não é? Depende muito, mas é precisamente essa própria natureza elástica da vida, essa montanha russa de altos e baixos, que faz com que na improvisação nós também temos de aceitar o que sai. E quando estou a improvisar, aceito melhor porque sei que estou a improvisar. Não existe essa pressão acrescida de eu ter tido um planeamento prévio de tem de ser exatamente assim e tenho de fazer a coisa por A mais B mais C. E isto com uma plateia ao vivo é ainda mais fácil, não é? Porque tu começas a sentir a ligação que estás a criar com eles e começas a perceber que está a funcionar. Certo. Também é óbvio que com uma plateia enorme, como era o caso da aula magna, há uma pressão acrescida, não é? Porque é muita gente. Mas eu acho que quer seja improvisação, quer seja uma coisa planeada, há sempre essa pressão de teres muita gente no público a olhar para ti e a ouvir o que tu estás a dizer. Eu sinto essa pressão, obviamente, mas realmente sinto-me bastante mais confortável quando estou a improvisar. Mas requer, de certa forma, confiança naquilo que acabas por conseguir desenvolver. Porque... Sim, requer um autoconhecimento e requer algum nível de confiança e de libertação. Tens de te entregar ao momento, entregar-te à vida. E consegues recordar-te algum momento em que realmente ser espontâneo e viver simplesmente o momento presente foi bom? Todos? Aquele que, bem, se eu não tivesse realmente sido, não teria corrido bem. Não, porque depois aí também já estamos a entrar naquela avaliação racional do passado. Eu fiz isto desta maneira e podia ter sido de 1001 outras maneiras, porque há sempre infinitas possibilidades em cada momento. Existem, no fundo, capacidade de manifestação é uma coisa que pode assumir qualquer forma. Tu também fazes trabalhos a nível com o Círculo do Soleil? Fiz um contrato com eles. E com eles não tiveste também de ter as coisas programadas? E sentias o mesmo? A minha margem de improvisação aí era muito pequenina. De facto, eu tinha poucos momentos no meu número principal nos quais pudesse improvisar. Eles deram-me alguma margem desde que eu mantivesse uma certa linha temporal e de que tivesse noção das marcações. Mas aí é diferente porque nós tínhamos ensaios, não é? Ou seja, eu criei a minha peça no início em ensaios e no barco, quando fiz a minha primeira performance, a coisa já estava mais ou menos definida e depois foi só uma questão de alinhamentos e do fine-tuning da coisa. Eu já estou inserido num grupo, numa equipa, não sou só eu. E estamos todos a ensaiar para construir um espetáculo. Assim que o espetáculo está construído, depois há aquele nervosismo inicial, mas depois também quanto mais se faz, mais enraizada a coisa fica e vai correndo bem. Portanto, aí não senti uma pressão semelhante ao do TED. É interessante como este foi, a nível de todas as coisas que eu fiz na minha vida, das que me pôs mais pressão e mais fora da minha zona de conforto mesmo. E não por eu não saber, eu tenho plena confiança em mim a nível de falar em público e a nível de comunicação com grandes grupos, até porque é isso que eu faço em workshops e em concertos e em outras situações, mas era o facto específico de ser um TEDx e de eu estar a falar de um determinado tipo de conteúdo. Eu consigo sentir isso, mas realmente com a situação totalmente oposta. Pois, nós estamos no espectro, estamos os dois em opostos diferentes do... Sim, porque quando me pedem realmente para ser assim mais espontânea, eu por acaso tenho feito um bocado esse exercício porque, ter tudo controlado não dá, é impossível. Mas muitas vezes fico assim nervosa, especialmente os momentos que antecedem. E eu fui um bocadinho ao palco, não estive lá há muito tempo, e aqueles momentos antes eu estava uma pilha, oh meu Deus, eu não preparei nada, oh meu Deus, o que é que eu vou chegar lá acima e vou dizer? É questão de não ter rede, não é? Quando as pessoas não têm rede sentem que estão um bocado menos seguras, só que eu aí acredito na rede universal, basicamente. Eu acredito naquilo que o universo traz e acredito que as experiências fazem sempre um certo sentido para cada um de nós e por isso eu acredito naquilo que vai acontecer, inevitavelmente. E essa é a tal entrega que faz parte do meu trabalho e por isso é que também é uma coisa que vai sendo melhorada e praticada e quanto mais fazes, mais confortável te sentes com isso. Mas eu também tenho de dizer que é esta a minha especialidade, não é? Todos nós, é cada macaco no seu galho, não é? Todos nós temos as nossas áreas de especialidade e de interesse e de paixão e a improvisação sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, por isso é que eu me sinto confortável aí. De facto, depois acabou por correr bem. Mas era isso que eu ia dizer, é que a Inês, nós já fazemos isto há muitos anos, as duas, e a Inês sempre foi assim.
e mesmo para os poucos momentos em que eu subo ao palco, porque eu faço meras apresentações, sempre me pediram também para entregar as coisas estruturadas antes para serem provadas, e eu também sempre tive imensa dificuldade em fazer isso. Eu disse, mas eu não sei o que é que no dia me vai apetecer fazer. Pois. E no dia, se calhar, chego lá e digo uma coisa, eles disseram, mais ou menos, por favor, dá-nos uma ideia. E este ano decidimos que vinham membros da equipa comigo ao palco, e lá está, e havia pessoas que eram, mas o que é que eu vou dizer? O que é que me vais perguntar? O que é que vais responder? E outras eram, nem me digas o que é, porque assim depois vou pensar. No dia dizes-me. Mas tu agora referiste um ponto importante, que é isso, de quando nós planeamos uma coisa, quando fazemos um plano, nós estamos de uma maneira. Quando vamos executar esse plano, nós já vamos estar de outra maneira. Já não somos exatamente a mesma pessoa que planeou. Portanto, se nós ouvirmos e escutarmos isso e obedecermos àquilo que sai na altura, não há erro. Da mesma maneira que eu acredito que na vida os valores que nós damos às coisas são pura e simplesmente pessoais e relativos. As coisas não têm um valor intrínseco. Não há nada que eu possa dizer que é intrinsecamente bom ou mau. Somos nós, seres humanos, que adoramos catalogar as coisas e definir e pôr as coisas em caixas, até para nos entendermos a nível de comunicação e a nível social, que temos necessidade e tendência de fazer isso. Porque as coisas não são nem boas nem más. As coisas simplesmente são. Sabes, eu já organizo eventos há algum tempo e tu tens de planear a longo prazo. Então... É isso. A nível... Claro que sim, há coisas... E a vida está definida neste sistema em que nós vivemos para termos esse tipo de planeamentos e de calendarizações e claro que nós temos de ter algum nível de planeamento, mas é isso que eu gosto de fazer, por exemplo, quando viajo também. Eu sou aquele tipo de pessoa que quando viaja, eu gosto de ter uma estrutura mais ou menos definida, que é o que eu chamo o esqueleto da coisa, mas por cima disso eu deixo imenso espaço para improvisar. Porque quando tu realmente escutas a intuição e quando te mantens aberto àquilo que vai acontecer na altura, a vida encaminha por zonas com surpresas e depois acabas por ter contactos humanos fascinantes, acabas por aprender coisas que não tinhas planeado, acabas por conhecer zonas que não estavam no roteiro, acabas por te entregar realmente àquilo que a vida te está a proporcionar na altura. E isso é um prazer tremendo que não tem explicação, é uma coisa mesmo quase sobrenatural, nesse sentido de estamos simplesmente a deixar a coisa fluir. Eu, por acaso, com viagens tenho feito um bocadinho isso. Tenho viajado assim, sozinha. E realmente sei alguns pontos principais e depois deixo-me simplesmente... Exatamente. O meu pai, por exemplo, está no oposto desse espectro também. O meu pai só viaja com a Abreu e com aqueles pacotes pré-definidos. Aqueles pacotes pré-definidos em que tu já sabes, naqueles 3 dias vais estar naquela cidade, depois vem o guia buscar-te e vais para a outra. Está tudo definido, até as refeições às vezes estão definidas. Eu fico tipo, mas como é que isto... É a hora, está definida a hora, tipo não é? Antivida. Eu percebo que para algumas pessoas seja importante isso, sobretudo para o meu pai, conhecendo-o como o conheço e ver com a personalidade dele e com a geração também. Mas a mim faz-me alguma comichão isso. Não é que eu não consiga fazer, já o fiz, até com ele inclusive, já fizemos algumas viagens juntos e foi sempre segundo os moldes dele. Mas eu acho que essa acaba por ser também, se calhar, essa a minha contribuição e o meu papel neste corpo, nesta vida em relação aos meus pais. É trazer-lhes um bocado viver o momento. Esse outro lado da coisa. Mas é sempre mais fácil para pessoas como nós, que preferimos a improvisação, adaptarmos-nos à organização do que vice-versa. Do que para as pessoas que são organizadas. Estou a fazer um esforço grande. Não. E lá está. E era o que eu te queria dizer há bocado. Tu, quando tiveste que o fazer, saiu-te muito bem e tu percebeste logo que tinha saído bem. Sim. Quando chegaste cá dentro outra vez, nós depois saímos e entrou o orador, já não lembro qual foi, e tu ficaste, ok, isto afinal correu bem. Foram 2 minutos, afinal não morri, está aqui e está tudo bem. Yeah. Mas é sempre mais fácil para nós adaptarmos, mais fácil. Se calhar mais facilmente cedemos do que o E mesmo oposto. aí lá está, entra a tal questão que eu estava a falar dos valores, o correr bem ou o correr mal, já somos nós que estamos a dizer e a definir, não é? Porque o teu papel era comunicar com as pessoas e tu vais acabar por comunicar de uma maneira ou de outra. Portanto, o bem ou o mal já é a nossa própria avaliação e categorização da coisa. Consegues estar sempre com esse espírito, a olhar para os acontecimentos que te rodeiam? Em geral consigo. Claro que há alturas em que também me deixo afetar um bocado pela superficialidade da coisa e por este meio que nos envolve, pelo Matrix, não é? Porque também vivo nele, não é? E sou humano e, portanto, também tenho os meus pensamentos e a minha mente é muito ativa, tenho as minhas emoções, os meus sentimentos que também me levam às vezes por avenidas que eu reconheço e se calhar não me servem tão bem a minha energia, os meus propósitos, os meus objetivos. No entanto, cada vez mais, à medida que eu vou ganhando experiência e observação, o que eu consigo fazer é precisamente distanciar-me disso, saber que está a acontecer e observar
mas deixar acontecer e ter essa atitude, esse distanciamento. Porquê é que achas que a sociedade evoluiu mais nesse sentido? De cada vez mais sermos control freaks e termos deixado o nosso lado mais genuíno, quase? Eu acho que isso tem a ver com a própria evolução natural da política, das sociedades, da cultura, dos povos, das pessoas, da maneira como nós vivimos desta cultura, se calhar um bocado mais tribal e familiar, para uma coisa muito mais evoluída e capitalista. E a própria tecnologia, as próprias redes sociais, eu acho que não ajudam nesse sentido, porque nos individualizam e colocam essa pressão de nos destacarmos com base naquilo que mostramos de nós mesmos, e isso faz com que tenhamos esse foco de construir algo que no fundo não é assim tão real quanto... Quer dizer, é real, mas não é tão próximo da nossa autenticidade a nível de personalidade e de energia. Sim, são coisas fabricadas. Sim, se tu tens as coisas planeadas, sabes quando vais dizer, o que é que vais dizer, o que é que vais fazer. Mesmo quando tu estás a fazer um plano ou quando estás a organizar uma coisa, o início disso, a raiz, a origem disso é sempre qualquer momento de improvisação. Sempre que tu decides fazer algo... Sim. E estás a criar ninguém te ou do nada ou com base em coisas que já aprendeste e que já viste e com as quais já tiveste contacto, mas há sempre um momento de ímpeto de criar, mesmo quando estás a fazer o próprio plano. Sim. Estás a criar. Portanto, a improvisação está na origem de tudo. É o tecido que forma a infinitude da evolução e da constante energia, desta expansão e contração que faz parte da história de tudo aquilo que conhecemos e que não conhecemos. Não achas que as pessoas gostam mais de ter as coisas controladas também porque ter receio do que é que pode acontecer e de como é que se estão a expor, visto que agora, sei lá, as redes sociais, realmente aquilo que tu metes é a primeira imagem que as pessoas têm de ti. Sim. A primeira imagem não é aquele primeiro contacto físico, é aquilo que te vê no mundo digital. Sim, que é o que tu escolhes colocar da tua vida. Aqui ia perguntar alguma coisa, calma. Tinha a ver com... Calma. Ai, adoro esse filme. O que é que tu achas que pode ser um bom desafio para as pessoas começarem a ser um bocadinho mais espontâneas, mais autênticas e mostrarem-se um bocadinho elas mesmas? Em primeiro lugar, eu acho que é importante, dentro do possível, dentro da nossa consciência, largarmos a expectativa. Irmos para algum evento, para algum acontecimento, para algum encontro, para o que quer que seja, sem expectativa, ou com o mínimo de expectativa possível. Esse é um ponto assente para estarmos presentes e receptivos àquilo que vem na nossa direção. Outro é também reduzirmos o nível de julgamento. Tudo isso faz com que entremos no mundo da mente, lá está, dos pensamentos, e que não estejamos tanto conectados connosco mesmo e com a energia que está à nossa volta. Eu diria que a curiosidade é um dos principais gatilhos para esse sentido exploratório que eu acho que é sempre inerente à improvisação. Eu associo muito a improvisação ao comportamento das crianças, à tal questão da jogabilidade, de sermos nós mesmos sem desculpas e conseguirmos estar nesse sentido de curiosidade, de exploração, de deixa lá ver o que é que acontece se eu agora... isto agora... então isto, olha, toma. E estarmos com essa jogabilidade e essa interatividade com os outros, com os elementos, isso faz com que estejamos mais próximos também da improvisação, porque estamos a escutar-nos a cada momento, de alguma maneira. E estamos a obedecer àquilo que nós estamos a sentir no momento. Em vez de entrarmos naquela rotina, nos padrões, nas coisas que conduzem o nosso dia-a-dia e que de alguma maneira fazem com que alguns de nós sintam essa tal segurança de ter as coisas planeadas, porque quando nós temos aquele mesmo emprego, aquele mesmo horário, aquele mesmo percurso que fazemos todos os dias, aquelas coisas que nos fazem sentir seguros porque já o fizemos várias vezes. Quando é que começaste a envolver os outros na tua espontaneidade? Eu acho que isso acabou sempre por ser uma coisa natural, não é? Eu agora tenho um bocado mais de conhecimento e de ferramentas linguísticas para poder falar desta área que no fundo sempre esteve presente na minha vida. Ou seja, é quase como dizer que eu improvisava antes de saber o que era improvisação. Porque mesmo quando eu comecei a explorar a voz e o corpo e o beatbox, quando eu era mais jovem, saía-me tudo um bocado naturalmente. Eu nunca planeava muito o que estava a fazer. Eu fazia. Era uma necessidade, uma expressão criativa.
Portanto, isso para mim é importante. Eu adoro brincar com as pessoas e criar situações e momentos e dinâmicas e jogos, e é isso que eu acabo por fazer nos meus workshops, para que as pessoas possam realmente, através da sua expressão criativa, da música, da voz, do corpo, se ligarem umas com as outras, ligando-te também automaticamente mais profundamente a ti mesmo, e tudo isso gera uma energia, eu acho, um bocado mais autêntica. Não é melhor nem pior, é mais autêntica, é mais próxima de quem tu realmente és, do teu papel aqui, da tua missão, da tua função enquanto ser humano nesta vida, neste corpo. Olha, Quem é que teve a ideia do cocó? esta história merece ser contada. Aí há uns meses, já depois da tua talk, eu fiz uma coisa que acho que muitas pessoas portuguesas fazem de vez em quando, que é ir rever aqueles vídeos do YouTube que tu sabes que te trazem sempre felicidade. E eu fui rever o famoso viral vídeo do Cheiras a Cocó. E eu estava a olhar para o computador e de repente aparece uma pessoa a dizer versão 2. Folha Dupla Productions, versão 2. E eu olhei para aquilo e eu carreguei na spacebar e eu fiquei, não. E eu liguei à Inês e eu disse... Tu já conhecias a música, mas não sabias que eu estava... Eu não fazia ideia. Não, mas eu pensei, isto se calhar sou só eu. Se calhar quando nós o contactámos nós tínhamos noção. E eu liguei à Inês. O Cheiras a Cocó é o Rizumic. E ela não é nada. Pá, e nós, quando decidimos convidar para o podcast, nós dissemos, isto pode parecer inapropriado, mas nós temos que falar sobre isto. Ok. Nós temos de saber como é que isto aconteceu. Então eu explico-vos. Antes de mais, deixa-me dizer, num sentido mais lato e profundo da coisa, a ideia do cocó é de Deus, não é? Porque o cocó faz parte da nossa natureza humana, todos nós fazemos o cocó, portanto, está dentro dos nossos genes humanos, da nossa situação física e tridimensional. E agora, falando nessa história particularmente, o que é que aconteceu? Que eu estou muito ligado a colónias de férias, eu sempre tive. E então, houve uma vez que estava a fazer um campo de férias com o Faraz e o Osman, e o que aconteceu foi que um grupo de miúdos ficou com uma gastroenterite. Qualquer coisa que eles comeram ou beberam, ficaram todos de caganeira. E nós, estávamos com esse feeling de, vamos animar os miúdos, estão todos de caganeira, vamos fazer qualquer coisa para os animar. E eu comecei a cantar uma música no autocarro. E de repente essa música ficou um sucesso entre o grupo, ficou uma coisa viral dentro do nosso coisa. Os miúdos ficaram muito contentes, todos aprenderam música, cantavam todos em coro. Quem se cagou? Ok. What? Cheiras a cocó. 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 Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Fui eu que chegou. Cocó mal, cocó duro. Cocó mal, cocó duro. Cocó mal, cocó duro. Cocó. Foi uma maneira de aligeirar o mal-estar, digamos assim, físico. E houve um dia mais tarde, depois desse campo, em que nós decidimos, vamos nos encontrar. Foi uma coisa muito informal e encontrámos lá em casa daquele outro rapaz que nem sequer estava na colónia, que não tinha nada a ver com isto. Vamos gravar esta música. Bora, mas isto sempre na brincadeira, sempre com a maior das informalidades. E tal, meti a minha câmara lá na altura, o rapaz tinha um beat de Kuduro que ele tinha produzido, e vamos fazer isto com um beat de Kuduro. Sem ensaios, sem nada planeado. De repente começámos a gravar e saiu aquilo. E eu, vou meter isto no YouTube. Mete. Claro que ninguém esperava que aquilo fosse... A nível de beleza artística ou de conteúdo criativo é uma coisa muito básica e muito... Aquilo não tem nada de jeito, mas é precisamente essa coisa de ser um vídeo de gozo. E por falar de uma coisa que é tão presente na vida de todos, de alguma maneira, e que ao mesmo tempo é palhaçada... Mas as pessoas ligam-se a isso e as pessoas gostam disso, no fundo, não é? Nós já sabemos que os vídeos populares no YouTube são aqueles que têm as coisas mais ridículas e mais estúpidas, mas no fundo é isto que faz as pessoas ligarem-se umas às outras, e portanto esse vídeo acabou por ser popular e eu acabei por também decidir nunca tirá-lo do canal e aquilo... Não deves. Não, pois, e houve pessoas que inclusive roubaram o vídeo, copiaram o vídeo, e esse vídeo deles tinha mais visualizações que o original, ou seja, entre o original, que é o que eu tenho no meu canal, e as outras coisas todas, aquilo tem
um batelão de visualizações. Por acaso nós estávamos a ver no teu canal, foi o primeiro que apareceu. Foi o primeiro, não, sim, Um o meu é o original, mas depois havia o outro que quando, Eu vi o teu só. quando o nosso ainda não tinha muitos views, o outro já tinha 5 vezes mais views. Houve alguém que roubou aquilo. Se tu escreveres cheiras no YouTube é logo a primeira sugestão. E eu não estou a brincar, Eu nem também sabia posso disso. o meu computador. Mas eles estavam todos super animados a cantar a música, os miúdos adoraram e ninguém ficou ofendido com a questão de eu estou mal do estômago e estou a ouvir esta música. Os miúdos adoraram, aquilo uniu-os a todos de uma maneira espetacular. Lá está, é o poder da música nesse sentido. Por muito ridícula que a música seja, quando as pessoas estão nesse sentido de comunhão e de comunidade, a coisa eleva-se de uma maneira extraordinária. E portanto foi bonito ver isso, por muito ridícula que seja a música. Mas é interessante ver que de facto o vídeo, como conteúdo tão banal e superficial, como é que é uma coisa que chegou a esse ponto, e depois se calhar há outras coisas que eu considero terem mais qualidade, mas que não chegam a lado mas nenhum. isto é E que ninguém... transversal. As pessoas querem distração. As pessoas precisam de distração porque nas pessoas, no geral, têm alguma dificuldade em pensar naquilo que é realmente importante na vida e têm medo de olhar verdadeiramente para dentro. E então nós distraímos com o futebol, com a política, com vídeos parvos, com coisas que vão acontecendo por aí, com o cinema, com as séries, com livros. Tudo isso são coisas que podem ser interessantes para o nosso desenvolvimento, obviamente, mas são distrações. São distrações porque nós não conseguimos estar connosco mesmos, no silêncio, no meio da natureza. É difícil lidar com o vazio. Mas no vazio é que está tudo. No vazio encontra-se tudo. Mas exatamente por estar tudo é onde estão as piores coisas também. E está inclusive a nossa sombra, com a qual temos de lidar. O trabalho do planeta neste momento acho que tem muito a ver com a sombra, com o nosso reflexo. E por isso é que temos muitas coisas a acontecerem à volta do mundo, coisas sensíveis, com guerras, com refugiados, com clima, com tanta coisa, não é? Mas eu acho que isto tem a ver com a sombra que nós fomos criando ao longo dos tempos, com a evolução da própria humanidade. E nós temos muito medo de olhar para a nossa sombra. Ainda hoje estava a ter essa conversa sobre a vida e sobre a morte. E uma das realizações mais importantes que eu tive nestes últimos tempos é que, de facto, nós para nos entregarmos à vida, também temos de nos entregar à morte. A morte faz parte de tudo da mesma maneira e com o mesmo peso da vida, eu acho. Isto para mim agora é muito claro. A morte é simplesmente mais uma passagem. Ainda hoje estava a dizer aos meus pais que não me identifico muito com a maneira ocidental do luto, do peso que a morte tem. Eu percebo que nós, como seres humanos, tenhamos uma dificuldade em não termos mais essa ligação física com alguém que já partiu. Mas de alguma maneira essa pessoa não deixa de existir. A energia, isto é a minha crença, não estou a dizer que é verdade, mas é aquilo em que eu acredito. A pessoa continua a existir e simplesmente está num outro plano, numa outra dimensão, para além da tridimensionalidade. E eu arriscar-me a dizer que essa pessoa está melhor, está mais próxima da sua natureza, não física, porque nós aqui somos um avatar, isto é uma manifestação física da nossa essência, que não é a nossa essência, não é o nosso corpo. Está muito para além disso. Portanto, quando a pessoa se liberta do corpo, vai para esse plano onde as coisas simplesmente são, sem tudo o resto. E, portanto, existem culturas que celebram a morte. Eu identifico-me imenso com isso. Mas eu acho que nós levamos isso a um extremo tão negativo, tão sombrio, e eu acho que isso é porque nós não acreditamos no que está para lá. Mas tudo isto são vários ciclos que se repetem. Vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, morte. Isto é assim ad infinitum. Sempre foi assim no mundo. É assim que as coisas acontecem. Portanto, faz parte da natureza. Porque é que a vida é e a morte é... Porquê? É tudo a mesma coisa. Faz tudo parte da unidade. Enfim, uma reflexão aqui com vocês sobre isso. Eu, por acaso, entendo o conceito de luto muito bem. Entendo o conceito de um funeral, mas por acaso há uma coisa que sempre me fez muita confusão, que é o conceito de velório, de velar o corpo e de nós termos que fazermos a nós próprios passar porque normalmente são 2 dias.
São 2 dias em que tu te obrigas a fazer aquilo e depois há sempre aquela coisa de alguém está lá fora a rir e alguém vai lá dizer, mas estejam a rir, isto, É isso que eu não isto é um consigo, velório não e as consigo. pessoas, tens razão, desculpa, pá, era porque não era ninguém assim tão próximo a mim, pá, mas tens razão, foi... Eu evito velórios e funerais. eu E por também, acaso a vida mas- naturalmente não me os tem trazido. O que é curioso. Não é que eu seja convidado e não posso ir. Não. Sim. As pessoas morrem e parece que sabem que eu não tenho de lá estar. Porque eu acredito, porque as pessoas continuam a existir. Isto é um desafio que eu lanço aqui a toda a gente. Podem achar que eu sou louco, mas não me importa porque isso para mim é um elogio. Quando alguém próximo de vocês morrer, fizer a tal passagem, experimentem falar com essa pessoa. Experimentem entrar em contacto. Continuem a falar com ela como se estivesse aqui ao vosso lado o tal corpo de que nós sentimos tanta falta. Que no fundo é a superficialidade da coisa, a fisicalidade da coisa. Falem com a pessoa, meditem, falem com a pessoa quando estiverem próximos de adormecer, falem com a pessoa durante o dia, quando estão a caminhar. Alguns vão se surpreender com o diálogo que pode começar a acontecer. Claro que as pessoas depois podem questionar, mas será que isto sou eu? Será que esta voz é a minha mente? Será que sou eu mesmo? Será que é a pessoa? Será que é outra entidade? Mas desenvolvam isso. Continuem a falar. Depois pode ser que tenham provas um bocado mais concretas. Nós vivemos nesta tridimensionalidade porque é assim que tende a acontecer aqui, mas de facto há essa passagem para as outras dimensões que estão e sempre estarão presentes. Acho muito interessante porque eu de facto faço isso com a minha avó. Pois. E ela fala de volta. Portanto, ela faleceu há algum tempo, mas nós somos bastante unidas. Eu ainda digo que nós ainda somos bastante unidas e estou sempre a dizer. Sim. Mas pronto, falo sempre muito no presente e continuo a dizer que é tipo um anjinho. Mas eu tive um episódio. Basicamente, eu tive uma insolação em que cheguei a ter alucinações. Ok. E nessas alucinações eu tive com a minha avó e falei com ela. Yeah. Pronto, só isso. E eu diria mesmo que falaste com ela e que estiveste com ela. Eu atribuo sempre isso, pronto, eu tive alucinações, eu realmente estava com uma insolação, aquilo foi realmente... Então, mas olha, são alucinações que tiveram origem no elemento mais natural e mais venerado da história da humanidade, que é o Sol. Não são alucinações com base em cogumelos mágicos ou noutras coisas, certo? Que mesmo essas também fazem parte da natureza. O que eu vos tenho a dizer é que a natureza, de uma maneira ou de outra, nos abre portas para todas estas mensagens subliminares e para estas coisas paranormais que, no fundo, não são assim tão paranormais. A questão é que nós, na nossa maioridade, na sociedade, continuamos a não querer ver ou não acreditar nisso. Mas elas estão lá, elas existem. Nós não podemos continuar o resto da vida a fechar os olhos a isto. É o que eu acho e por isso é que isto é o meu sermão, é a minha palavra, porque eu acredito que tenho um contributo nisto também. Isto é a maneira como eu firmemente acredito na vida. E, portanto, como eu acho que as coisas acontecem dessa maneira e acredito, sim, no mundo do espírito, quer que lhe queira chamar alma, espírito, reencarnação, outras dimensões, por aí fora. Isso para mim é tão normal como estar aqui agora a respirar e a falar com vocês. Portanto, eu acho que tenho de passar esta mensagem de alguma maneira a todas as pessoas com quem me cruzo na vida, de uma maneira ou de outra. E acredito que tu, nessa situação, falaste efetivamente com a tua avó. E acredito que ela seja o teu anjinho e que esteja presente e que esteja a olhar para ti e que esteja a acompanhar a tua vida e que consiga entrar em contacto contigo. Tu é que tens de permitir que isso aconteça também. Porque se tu acreditares que isso acontece e te abrires cá dentro a isso, acredita que as mensagens vão vir, porque ela está aqui a olhar para ti. E está melhor do que estava. Eu imagino muitas vezes o que é que ela me diria caso estivesse agora a ver o que eu estou a fazer. Mas pergunta-lhe porque ela consegue falar contigo. Ela consegue, lá está. Quando tiveste alucinações. Mas tens de experimentar mais coisas. Mantém-te aberta a isso. É o que eu te digo. Mantém-te aberta a isso. Pessoal, estamos muito perto de começar a falar de aliens. Não sei se... Então, e afinal, qual era a relação dos convidados, das outras pessoas com isto tudo? Que eu ainda não percebi. Nós fomos falar com a tua prima Ivana e com a tua amiga Susana. E a primeira pergunta que lhes fizemos, nós pedimos para que elas recordassem um momento engraçado que tivessem experienciado contigo. A Ivana foi muito rápida a dar uma resposta e confessou-nos que adorou um momento de forte cumplicidade entre vocês os dois no casamento de um primo, antes e após beberem um medronho algarvio. A Susana falou-nos de quando descobriu uma outra faceta tua. Vamos ouvir.
um momento engraçado que tenha vivido com o Tiago. Bom, eu já vivi vários momentos muito engraçados, aliás, a nossa interação pauta-se um bocadinho pelo humor e já vivemos algumas coisas que nos fizeram rir imenso. Lembrei-me de uma situação que nós vivemos numa viagem em que estávamos juntos. Resolvemos explorar vários espaços que pudessem ter interesse do ponto de vista acústico. E vários dos espaços que visitámos eram igrejas, capelas, catedrais. E numa dessas igrejas nós entramos e havia vários confessionários pequeninos ao longo dos pilares do edifício. E então, como ele está constantemente a gravar vídeos e publicar para mostrar um bocadinho aquilo que faz, eu desafiei-o a entrar num desses confessionários e a fazer um bocadinho de beatbox lá dentro. Pronto, e o Tiago lá entrou dentro do confessionário e transformou-se num verdadeiro frade e fez ali um trabalho interessante do ponto de vista acústico. Mas esse foi um momento engraçado em que vi esse lado mais tímido ou mais preocupado com o espaço à volta. E foi muito, muito cómico, fartei-me de rir. Eu acho que ele também se divertiu, apesar de ter sentido ali um bocadinho de stress, porque eu empurrei-o basicamente para dentro do confessionário. Mas foi engraçado. Lembras-te bem desse momento? Sim, lembro-me bem desse momento. Empurrado para dentro do confessionário parece Casa dos Segredos. Yeah. É um bocadinho. Pois, porque normalmente uma coisa é quando estás num espaço sozinho, outra coisa é quando estão pessoas à volta, ainda por cima é um espaço de oração e de culto. De alguma maneira eu aí tenho respeito, quer dizer, porque eu não sou católico e gosto muito das igrejas pela acústica e pela arte que têm lá dentro e por toda a energia que foi acumulada ali ao longo de vários anos, mas ao mesmo tempo tenho respeito pelas pessoas que estão lá e que podem achar que isso que é inapropriado. Por isso é que eu estava um bocado com reserva. Olha, já estamos quase a acabar. Nós, no final de cada episódio, gostamos sempre de desafiar o nosso convidado a fazer um pequeno jogo. Ok. Nós temos adaptado o jogo a cada convidado. Hoje, contigo, como foi o episódio que menos preparámos da maneira que já discutimos, nós decidimos fazer perguntas ligeiramente aleatórias, às quais tu só tens que responder com a maior espontaneidade possível. Boa. Pode ser? Pronto? Pronto, prontíssimo. Okay. O único critério é que tem que ser rápido. Rápido, não posso pensar. Não podes pensar. Ok. Pode ser? Vamos. Ok. Primeira pergunta. Azul! Vai, primeira pergunta. Sim. O teu primeiro beijo, com ou sem língua? O meu primeiro beijo provavelmente foi sem língua, mas eu considero o meu primeiro beijo a sério ter sido aquele que foi com língua. Ok. Palavras ou gestos? Os dois. Não pode, tem de ser um. Não, os dois. Deus ou pão de Deus? Deus. Quem que se cagou? Fui eu! Foi ele que se cagou. Cacamal, cacadro. Beatboxer favorito? Ui, vários por razões distintas. Ok, vou dizer Beardy Man, vou dizer o Tom Tom e vou dizer o Jin Shinozaki. Ficar sem voz ou sem as pernas? Para sempre? Ou por um bocadinho interminado? Consegues ficar sem pernas só. Depois de voltarem, não é? Não consigo escolher, esse aí é muito lixado. Mas vai, eu diria pernas, só porque eu acho que ficaria muito fixe com as pernas robóticas. Inês, último desafio? Queres Sim. dar um mote? A nossa assistente de produção vai buscar os acessórios. Tu disseste, até na TED Talk que fizeste connosco em maio, tinhas referido que desde criança que gostavas muito de mexer em tudo, fazer sons com tudo o que tu tinhas. Então agora vamos estudar alguns utensílios. Espetáculo! Descreve os utensílios. Tens aqui uma panela, uma colher de pau e eu não sei o nome É disto. uma varinha de arames, varinha de arames. Varinha de arames. E tens de fazer agora um beat.
bons instrumentos, foi uma boa escolha. Uma boa escolha. Interessante. Tiago, obrigada por teres aceito este Obrigado desafio. eu, foi um prazer enorme. Gostei muito de estar aqui à conversa com vocês. E até uma próxima. Sim. Sim, É um até já, é o que eu gosto. Isto é o Em Pessoa. Obrigada a todos. Este episódio foi produzido por nós, Inês Ferreira e Beatriz Moreira. Foi editado por Mariana Oliveira e Pedro Perdigão. Design por Joana Falard e Mariana Lamas.